Em 2026, o salário mínimo no Brasil sobe pouco mais de R$ 100, de R$ 1.518 para R$ 1.621. No mesmo ano, quase R$ 5 bilhões em dinheiro público vão para um único destino: financiar campanhas eleitorais. E esse valor não foi definido depois de um grande debate no plenário, à vista de todo mundo. Ele foi turbinado dentro de uma comissão específica do Congresso, numa canetada que tirou recursos de obras nos estados e de outras áreas do orçamento. Num país em que cada bilhão é disputado por saúde, educação, segurança, infraestrutura e programas sociais, o que significa reservar quase R$ 5 bilhões para campanhas? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, é um montante de dinheiro do orçamento da União entregue aos partidos para bancar campanhas. Material gráfico, propaganda, viagens, estrutura de comitês, produção de vídeos, impulsionamento na internet e tudo mais que envolve chegar até o eleitor. Esse fundo ganhou ainda mais peso depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de empresas. Com as pessoas jurídicas fora do jogo, o financiamento das campanhas ficou concentrado em 3 fontes principais: dinheiro público do fundo eleitoral, o fundo partidário e as doações de pessoas físicas, que têm limite de até 10% da renda anual declarada. Na prática, o dinheiro público passou a ser uma das bases centrais do financiamento eleitoral no Brasil. Mas como esse fundo é distribuído? O Tribunal Superior Eleitoral segue uma fórmula fixa. 2% do total são divididos igualmente entre todos os partidos registrados. 35% vão para os partidos que têm pelo menos um deputado federal. 48% são repartidos de forma proporcional ao número de deputados na Câmara, e os 15% restantes, proporcionalmente ao número de senadores. Ou seja, quanto maior a bancada de um partido, maior a fatia que ele recebe. Na prática, os grandes partidos ficam com a maior parte do bolo. No projeto original da Lei Orçamentária de 2026, o governo federal havia reservado R$ 1 bilhão para o fundo eleitoral, vindo das emendas de bancadas estaduais. Mas no dia 30 de setembro de 2025, a Comissão Mista de Orçamento aprovou uma instrução normativa, elevando esse valor para R$ 4,9 bilhões. A maior parte desse salto não veio de uma nova proposta do Executivo, e sim de uma decisão interna da própria comissão. Por prerrogativa da Comissão Mista de Orçamento, essa instrução não precisa passar pelo plenário do Congresso. Basta a aprovação dentro da comissão, e o relator do orçamento incorpora o ajuste no texto final. O relator da instrução, deputado Isnaldo Bulhões, argumentou que o governo teria partido de um cálculo errado e que o fundo deveria ser mantido no mesmo patamar das eleições de 2022 e 2024. R$ 4,9 bilhões. Do ponto de vista técnico, especialistas apontam que não houve um aumento em relação a esses anos anteriores, mas sim a manutenção de um valor já muito alto, que muitos consideram um exagero. Na prática, como essa conta fecha? Dos R$ 4,9 bilhões do fundo eleitoral de 2026, R$ 3,9 bilhões saem das emendas de bancada. Aquelas emendas coletivas que deputados e senadores de cada estado usam para financiar obras, equipamentos públicos e projetos locais. E cerca de R$ 1 bilhão vem do cancelamento de outras despesas não obrigatórias. Ou seja, gastos que o governo não é obrigado por lei a executar. Com essa decisão, a reserva para emendas de bancada cai de 15,2 bilhões para 11,2 bilhões. Em outras palavras, uma parte do dinheiro que poderia ir para hospitais, estradas e projetos nos estados é redirecionada para bancar campanhas eleitorais. Esse movimento foi reforçado também na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias incluiu um dispositivo que manda considerar o fundo eleitoral e o fundo partidário como despesas obrigatórias. Isso significa que esses gastos não podem ser contingenciados. Não podem ser bloqueados mesmo que a arrecadação fique abaixo do previsto ou que o governo precise segurar despesas ao longo do ano. Na prática, o gasto com campanhas ganha uma proteção jurídica maior do que várias políticas públicas que podem sofrer cortes, como investimentos, parte das emendas e outras ações que dependem de espaço fiscal. Em 2026, o Brasil terá um orçamento total de cerca de R$ 6,5 trilhões em despesas. Desse total, algo em torno de 1,8 trilhão é usado só para refinanciar a dívida pública. Sobra, então, algo próximo de R$ 4,7 trilhões para gastos efetivos com políticas públicas, custeio da máquina, investimentos e programas sociais. Dentro desse bolo, o Congresso reservou cerca de R$ 61 bilhões para emendas parlamentares,
e algo próximo de 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Esse fundo equivale a aproximadamente 6% de todas as emendas impositivas individuais dos parlamentares. E quando comparado ao reforço de 7,4 bilhões de reais a mais para a saúde acima do mínimo constitucional, os quase 5 bilhões destinados a campanhas deixam de parecer um valor tão pequeno. Em um orçamento em que cada bilhão é disputado por saúde, educação, investimentos e programas sociais, garantir quase 5 bilhões de reais para campanhas é uma escolha política clara. Em 2026, o fundo eleitoral vai de 1 bilhão proposto pelo governo para 4,9 bilhões de reais por decisão da Comissão Mista de Orçamento, mantendo o mesmo patamar das últimas eleições. A maior parte desse dinheiro sai de recursos que poderiam ir para obras e projetos nos estados, e o restante vem de despesas não obrigatórias. Ao mesmo tempo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias transforma o fundo eleitoral e o fundo partidário em despesas obrigatórias, blindando esses gastos contra cortes, mesmo em cenários de aperto fiscal. Diante desse cenário, fica a pergunta: você acha que quase 5 bilhões de reais em dinheiro público para campanhas é um valor justificável ou um exagero? Se fosse possível realocar parte desse dinheiro, para qual área você mandaria? Saúde, educação, segurança, investimentos? E na sua opinião, o financiamento das campanhas deveria ser principalmente público, baseado em doações de pessoas físicas, ou num modelo misto? Deixa a sua resposta nos comentários.